Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Raul Santos e esse é o meu canal, seja bem-vindo aí. Bom, primeiro, que eu espero que seja de muitos, e um sonho realizado. Eu não sei quem aqui já compactuou com isso, que é ir adiando e adiando as coisas, né? E a gente sempre tem sonhos, projetos, vontades de fazer as coisas e a gente vai adiando, a gente vai postergando, essa é a palavra, procrastinando, essa também é a definição de hoje em dia. Mas eu sempre tive vontade de criar conteúdos, de falar sobre coisas, né? E sobre o que eu mais gosto, que é Cristo Jesus, e poder usar a rede social para isso, para falar sobre quem é Jesus, sobre o que é Jesus, sobre como viver como Jesus, em um mundo que a gente vai vivendo aí de qualquer forma, né? Vai fazendo as coisas de qualquer jeito, e a gente ouve muita coisa sobre Jesus, e aí vem mais um maluco aí para falar sobre esse tema que já tanta gente já falou, né? Então, esse canal não vai ser só para isso, né? Vai ser para mais coisas, mas dentre elas aquilo que eu mais gosto de falar é Cristo Jesus. E eu espero que você goste, eu espero que você curta aí o que está acontecendo. Eu agradeço já por estar aqui, e esse é o primeiro, como eu disse, o primeiro de muitos. E já me apresentando aí para quem não me conhece, eu sou o Raul Santos, sou morador da cidade de Paulínia aqui há um tempão, Paulínia, interior de São Paulo. Cristão há um tempão, encontrei Jesus de uma forma maravilhosa, quando todos um dia viraram as costas para mim, em que as coisas aconteceram de uma forma de repente na minha vida, e eu tive um encontro com Cristo Jesus, e isso mudou a minha vida, isso mudou a minha história, e é sobre isso que eu queria falar aí nesse primeiro podcast. Eu gosto muito da definição de podcast, mas daquele podcast raiz, sabe? Que era apenas áudio, e aí você baixava e escutava. E eu gosto muito, escuto alguns, e aí, dentre eles, uma variação, seja podcast cristão. Eu gosto muito do Bibotalk, eu gosto muito do André, do Jesuscope. Mas também eu ouço, por exemplo, o Caixa Preta, que é um podcast que não é cristão. Eles falam muita coisa e de forma de humor, e eu curto muito essa pegada, mas a gente vai desenrolando aí com o tempo sobre isso, tá? Mas eu queria falar com vocês a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? Você já parou para pensar quem é Jesus? Você já esteve com esse pensamento de quem é Jesus para você? Você está seguindo um Jesus que foi apresentado por alguém, ou que foi pintado por alguém, ou que um dia alguém te apresentou e você não tem experiências para conhecer quem é Jesus? Porque conhecer é diferente de saber quem é. Ou seja, às vezes eu sei quem é aquela pessoa, mas eu não conheço, e alguém que vive com essa pessoa, ela tem um conhecimento maior, ela tem um entendimento maior, ela vai poder falar das fraquezas, ela vai poder falar das virtudes com muito mais propriedade do que alguém que apenas sabe quem é, tá? Então não é essa a nossa intenção com Cristo Jesus. O Cristo Jesus nos chama a ter um relacionamento com Ele. E para ter um relacionamento com Ele, nós devemos conhecer Ele. Nós devemos entender quem é e ter a certeza de quem é Cristo Jesus. Por que isso? Porque aí nós não somos enganados por pessoas ou por ocasiões em que as situações da nossa vida vai mostrando que Jesus nem é tudo aquilo, sabe? Porque não se conhece Cristo Jesus. Então, quando você tem o conhecimento de quem é Cristo Jesus, cara, faz toda a diferença na sua vida, faz toda a diferença na sua história. E é sobre isso que eu queria ler aqui com vocês, que está em Mateus. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia,
e a gente vai ler junto aí. Se você puder, se acompanha, se não, tá aqui, ó, a Bíblia é de verdade, tá? Sou raiz. Eu leio na página ainda, lógico que eu tenho um aplicativo aí, e com certeza você deve ter também. Mas essa história é sobre a confissão de Pedro, sobre quem é Cristo Jesus para Pedro. Então, em determinado momento da trajetória de Jesus, coisas que Jesus fez, durante muitas coisas que Jesus fez, ele, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim, ó, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Ou seja, Jesus estava querendo saber o que a população aí fora pensava sobre ele. Então ele chama os discípulos e fala, viu, o que o povo aí fora diz que eu sou? Então imagina hoje Jesus parando para conversar com você e perguntando para você, viu, o que essa sociedade diz que eu sou? Por que isso? Porque isso reflete exatamente na forma com que você vai ver Cristo Jesus. Isso interfere positiva ou negativamente na forma como você vai ser tratado em relação a Cristo Jesus. Porque se você está numa sociedade em que Jesus é alguém que é arbitrário, uma sociedade em que Jesus é alguém que é só correção, em que Jesus é ruim, em que Jesus quer te aprisionar, em que Jesus quer que você não seja feliz. Se você está nesse ambiente de sociedade, consequentemente você vai tender a ver Cristo Jesus dessa forma. Então Jesus pergunta para os discípulos assim, ó, quem os outros dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a conversar entre eles e responder a pergunta de Cristo Jesus. Então, faça um exercício aí, se você puder, responder quem é a sociedade que você está vivendo, seja ela a escola, seja ela a empresa, seja ela a sua família, seja ela o seu bairro, a sua cidade, o seu país, o que eles dizem que Jesus é? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz. Por quê? Porque o meio em que nós vivemos contamina a nossa percepção sobre quem é Cristo Jesus. E essa é uma realidade. Então, quando nós vivemos em um meio que fala positivamente sobre Cristo Jesus, nós vamos enxergar Cristo Jesus positivamente. Essa é a tendência, porque nós somos contaminados pelo meio que nós vivemos até termos a revelação real de quem é Cristo Jesus. Então Jesus pergunta para os discípulos e eles respondem assim, no versículo 14, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então, a sociedade diz que Jesus é alguém. Isso é um fato, porque nenhum outro homem dividiu a história como Cristo Jesus. Então você tem na história, no calendário hoje, o antes e o depois de Cristo Jesus. Até as pessoas que não creem em Cristo Jesus vivem essa história porque ele dividiu a história no meio. E aí tem pessoas que vão levar essa história como uma história humana, e tem pessoas que vão levar essa história como uma história sobrenatural. Então, o mundo sabe quem é Cristo Jesus. Então, de repente, o mundo fala que Jesus é aquele que nasceu 25 de dezembro, que comemora o Natal, que aí vem o Papai Noel, ou aquele da Páscoa que morreu, e aí você comemora a Páscoa no domingo dando um ovo de Páscoa. A sociedade fala sobre Jesus. A sociedade conhece Cristo Jesus. Mas aqui os discípulos falam, ó, pelo que o Senhor já fez, a sociedade, os outros aí fora, dizem que você se iguala a João Batista, ou que você é a reencarnação de Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Por quê? Aquela sociedade viu os milagres que Jesus fez e não tinha como eles negarem. De repente nós hoje não temos essa visão. Por quê? Porque nós muitas das vezes não enxergamos ou não vemos os milagres que Jesus fez. Só aqueles que tiveram uma experiência com Cristo Jesus sabem que Jesus faz milagres ainda hoje. Mas a sociedade, de uma forma geral, não vive esse milagre, não vê mortos ressuscitando, não vê
cura de aleijados, não vê cegos enxergando, ela não enxerga, ela não consegue ter essa percepção. Então, eles dizem, pelo que o Senhor já fez, eles dizem que o Senhor é um profeta. E como um profeta que já passou aqui. Mas Jesus tinha um relacionamento com os 12. E aí ele pergunta assim para os 12. Ao que Jesus perguntou no versículo 15. E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aí que está a diferença. A diferença é quando Jesus pergunta para nós quem ele é para nós. Ou seja, nós paramos de enxergar Jesus da forma com que o mundo enxerga e passamos a ver Jesus da forma como ele é, porque ele se revela a nós. Então, quando eu entendo como Pedro, porque quando Jesus pergunta o que os outros dizem, Simão, ele não responde, porque para Simão já não importava mais o que a sociedade ou o que as outras pessoas diziam a respeito de Cristo Jesus. Para Simão importava o que ele pensava, isso é identidade. E hoje nós vivemos em um tempo em que não temos identidade, nós buscamos muitas coisas, fazer parte de grupos, fazer parte de pessoas, porque não temos a identidade ainda. Mas quando Jesus se revela, ele forma em nós uma identidade, e aí nós temos a revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Como Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe afirmou no versículo 17, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne nem sangue que o revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Então, a revelação de quem é Cristo Jesus não vem pelo nosso entendimento. A revelação de quem é Cristo Jesus, ela não vem apenas do meu saber, das minhas ciências aqui na Terra. O que é natural, eu não vou conseguir entender que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas, naturalmente, eu vou entender que ele é um homem importante, que ele mudou a história da humanidade. Mas, vai além disso. Jesus quer ter um relacionamento conosco, e ele fala assim, quando Simão responde que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus logo fala, não foi você que entendeu isso, não foi o seu entendimento. Então não é pelo nosso entendimento que nós vamos ter a revelação de quem é Cristo Jesus. Mas é necessário ter a revelação de quem é Cristo Jesus. É necessário eu saber quem é Cristo Jesus. É necessário eu ter a ideia de quem é Cristo Jesus. Porque isso vai fazer a mudança, vai trazer a mudança na minha percepção sobre quem é Cristo Jesus. Então, quando eu me relaciono mais e mais com Cristo Jesus, através da revelação do Espírito Santo, eu entendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, quando eu entendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, uma chave é virada na minha cabeça. Aquele start é virado na minha mente, a ponto de eu entender, se ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele veio, morreu por mim, ressuscitou para que eu tenha uma vida além dessa vida. Então aí eu passo a seguir os caminhos. Por quê? Porque tem muitas pessoas seguindo os mandamentos de Cristo Jesus, seguindo aquilo que foi colocado por outras pessoas, porque estão seguindo um Jesus que não foi o que elas reconheceram ainda. Que foi o Jesus que foi apresentado a elas, apresentado por pessoas, apresentado por coisas, apresentados por situações, mas ela não teve ainda a revelação de quem é Cristo Jesus. Isso é o que faz toda a diferença. E a revelação de quem é Cristo Jesus, ela não vem pela religião, ela não vem pela igreja, ela não vem pelo seu líder, ela não vem pelo seu pastor, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. É lógico que estar na igreja ajuda a ter uma revelação de quem é Cristo Jesus. Estar seguindo os caminhos ajuda a ter uma revelação de quem é Cristo Jesus. Mas não é o sistema que você está envolto que vai fazer você entender quem é Cristo Jesus.
É a revelação através do Espírito Santo de Deus que vai mudar a chave na sua cabeça e você vai entender quem é Cristo Jesus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, Jesus fala para Pedro que não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. No versículo 18 também lhes digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus faz uma promessa sobre a vida de Pedro, porque ele teve a revelação de quem Jesus era para ele. Não importa o que as pessoas dizem a respeito de Cristo Jesus. O que importa é quando você tem essa revelação de quem é Cristo Jesus. E isso vai mudar a sua vida, como mudou a vida de Pedro. Pedro teve a história transformada porque ele entendeu quem era Cristo Jesus. Ele teve a revelação do Espírito Santo de Deus e soube e conseguiu entender quem é Cristo Jesus. Então, essa é a diferença. É isso que Jesus tem esperado de nós, para que ele venha colocar em nós aquilo que ele projetou já, porque nós fomos projetados para algo em Cristo Jesus, mas isso só pode acontecer quando eu tenho a revelação de quem é Cristo Jesus para mim. Quem é Cristo Jesus para você? Quem você entende como sendo Cristo Jesus? Se hoje Jesus aparece para você e perguntar, viu, eu sou o que para você? Às vezes nós respondemos essa pergunta, minha esposa é tudo para mim, meu pai é tudo para mim, minha mãe é tudo para mim, ou meu emprego é importante para mim, e aí pergunta, viu, como que é o seu emprego? E aí você fala, como que é a sua graduação? E aí você fala, e aí quando pergunta sobre quem é Cristo Jesus, às vezes nós não temos essa resposta na ponta da língua, como temos respostas para outras coisas. Mas não é só ter na ponta da língua, é entender e compreender na nossa cabeça que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E ele veio para transformar a nossa vida, ele veio para mudar a nossa história, ele veio para fazer algo em nossa vida que nós naturalmente não vamos conseguir fazer. Então Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então ele fala para Pedro, você é pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre ou através dessa revelação de quem é Cristo Jesus, a igreja foi instituída através da vida de Pedro. Então hoje nós podemos parar para pensar e buscar quem é Cristo Jesus. O que Jesus representa para você? Se hoje perguntarem para você, viu, quem é Jesus para você? Qual será a sua resposta? E aí eu só vou ter essa resposta verdadeira quando eu tiver experiências com Cristo Jesus, como a de Simão Pedro, de poder responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa foi a primeira, e eu espero que a primeira de muitas que eu possa compartilhar aí com vocês. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta. Deixa aí a sua mensagem que vai fortalecer e a gente vai crescendo. Então, muito obrigado por você ter dado esse tempinho para mim aí. E eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Eu sou o Raul Santos e a gente vai ficando por aqui com esse podcast aí. E vamos, que Deus tem grandes coisas para fazer. Então reconheça quem é Cristo Jesus para você, que isso vai mudar a sua história. Valeu, galera, até a próxima, é isso aí.